Pedir a Deus a permissão para iniciar a tarefa desta tarde, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Demos por iniciada a tarefa desta tarde. Então, novamente, boa tarde, né? A direção da casa separou para a nossa reflexão, na noite desta tarde, o capítulo 81 do livro Vinha de Luz. E o tema é assim: estejamos certos, é o nome da reflexão. Quando eu vi, eu falei, puxa vida, mas será que a gente é um tema para a gente trabalhar? E depois, verificando, relendo, percebi que ele é extremamente oportuno. Está na hora certa de falar desse assunto. Porque como o Emmanuel fala, estejamos certos, significa que nós temos que ter uma postura, a nossa postura tem que ser a postura certa. E não é fácil nós termos uma postura certa nos momentos que nós vivemos, nos momentos atuais, diante de tantas informações que nos chegam. As informações que nos chegam de todo lado, porque se nós voltássemos aí há 30 anos atrás, talvez um pouco mais ou um pouco menos, as coisas aconteciam um pouco mais lentas, né? Nós tínhamos convicções. Aquilo que nós fazíamos, nos aprendíamos com os nossos pais, né, com os nossos avós, e aquilo era o nosso norte para a vida toda. Dificilmente a gente mudava, vinha outras informações que iam dizer, você está errado, tem que mudar, não é assim, é assado, mas hoje não, as informações chegam a todo momento. Então, o que o Emmanuel está falando aqui em questão de religião, de religiosidade. Ele está falando aqui sobre uma fala de Paulo, que está na sua Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, que Paulo fala assim: porém, porei as minhas leis nos seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Porque já naquele tempo, como o Paulo ele saiu, como vocês sabem, quem conhece um pouco da história dele, ele criou vários núcleos cristãos, por onde ele passava, ele abria uma igreja, ele foi criando. E depois de criada essa igreja, criado esse núcleo tinha vida própria. E essa vida própria significa o que acontecia? Acontecia que tomava um jeitão de cada um, daquele grupo de pessoas que faziam aquele trabalho. Se nós retrocedermos, e aí ficava aquela questão, né? Não, eu estou certo, né? Eu estou fazendo assim. O núcleo está fazendo assado, né? Não, ele está errado, aqui está certo. Não, como que é o certo? O que eu tenho que fazer aqui? Como é que se faz? Começou aquela disputa grande para saber quem estava certo, quem estava fazendo certo. E foi quando ele fala: eu porei as minhas leis nos seus corações, né? E as escreverei nos seus entendimentos. E se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver que vamos pegar de Jesus para cá, né? A partir que Jesus esteve aqui entre nós. Quando ele esteve aqui entre nós, ele não criou nenhuma religião. Jesus não criou uma religião A, ou B ou C, né? Ele veio falar sobre o amor, ele veio falar sobre tudo, sobre o que não importa, que ele até falou assim, olha, na expressão dele, ele falou assim, olha, quando perguntaram qual é a lei maior, ele falou, a lei maior é amar a Deus
sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Ou seja, não importa o que você esteja fazendo, em que religião que você esteja, se você não estiver amando, se essa religião, se esse núcleo que você está, ele não propicia que você ame ao próximo como a si mesmo, você está errado. Não está certo. Né? Então, e a partir do momento em que ele passou aqui por nós, passou pela Terra, aqui encarnado, o catolicismo e é o nosso grande tutor, foi quem segurou, quem levou adiante, né, os ensinamentos de Jesus, os de Paulo e de todos aqueles primeiros cristãos, e levou por um bom tempo como tendo uma forma de se vivenciar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí foi criado, porque já no começo, no momento em que o cristianismo se tornou religião oficial do Estado romano, até aquele momento foi muito difícil ser cristão. Foi jogado para as feras, como vocês sabem, foi jogado para os leões, foi muito difícil. Mas no momento em que se tornou religião oficial do Estado romano, por volta do ano 230, que se não me falha a memória, a partir daí vieram todas as outras religiões que existiam na época, que eles eram politeístas, tinha Deus de tudo que era jeito, né, para todas as coisas, mas todo mundo, como aquele era a religião oficial do Estado romano, todo mundo veio para o cristianismo, e cada um veio e trouxe alguma coisinha. Cada um que veio se incorporando, veio se tornando cristão e trouxe alguma coisa da religião, de como ele praticava lá a religião dele. E qualquer religião, qualquer núcleo que existe constituído de uma religião, seja ela qual for, essa religião ela tem compêndios doutrinários dela, que é natural que tenha, né? Quer dizer, bom, essa religião é assim e aqui se pratica, e tem lá um jeito que se pratica aquilo, um compêndio, tem lá um estatuto, né? uma forma de se praticar aquela religião. Quando todos eles vieram para o cristianismo, cada um trouxe um pouco, né? Então, essa simplicidade que nós temos aqui, por exemplo, que eu estou aqui sentado falando com vocês, o primeiro núcleo cristão, que foi a Casa do Caminho, era assim, era um galpão, uma coisa simples, não tinha altar, não tinha nada, não tinha paramento, não tinha absolutamente nada. Mas quando eles foram chegando, essas pessoas foram chegando e se incorporando, e que vieram das várias religiões da época que existiam, cada um trouxe alguma coisinha. A pessoa que fala não pode falar no mesmo nível de quem está ouvindo, né? Tem que ter um púlpito, né? Aí já levantou um pouquinho, tem que ter tem que estar um pouquinho mais alto. Tem que ter um paramento, né? Então tem que pôr uma roupa neles, foi trazendo tudo que tinha nas outras, foi sendo incorporado. Agora a casa de Deus não pode ser simples assim, né? A casa de Deus tem que ter uma suntuosidade, né? Tem que ser bonito, né? E aí então construíram os templos, né? Voltaram aqueles templos maravilhosos, né? Que até hoje estão aí para a gente visitar. Então, hoje eles até cobram para a gente entrar, né? Lá na Europa cobra, né? Você tem que pagar para entrar na igreja lá, para visitar, né? Paga ingresso para assistir, para verificar como é que funciona, como é que é o templo, né? Aqueles templos suntuosos, né? A casa de Deus. Aqui no Brasil mesmo, quem já andou aí na região aqui de Ouro Preto, aí, sabe que eles têm igrejas feitas com ouro, né? As pessoas doavam, porque era uma forma de se relacionar com o Criador. E talvez aí foi o grande equívoco, e esse equívoco persiste até hoje, porque quando a informação que veio, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, houve uma inversão nesse entendimento, né? As pessoas começaram a entender, e nós entendemos ainda hoje, que Deus é a nossa imagem e semelhança. Então nós começamos a imaginar que se Ele é nós somos a imagem e semelhança dele, né? Ele que é a nossa imagem e semelhança nossa, né?
Como nós invertemos essa questão, a gente imagina que ele gosta dessas coisas, né? Porque nós gostamos, né? Como nós gostamos, então ele sabe que ele gosta também, né? Então a gente fica fazendo com ele, negociando com ele, como tudo que a gente gosta, a gente tenta negociar com Deus. As promessas que eles falam, não, eu vou subir a escada de joelho, eu vou a pé, até não sei aonde, né? Ou então aquelas coisas difíceis, né, de fazer. Eu prometo não comer chocolate, né? Sabe? Né? Como se ele tivesse, né? Aí eu prometo que eu não tem as promessas de sortear lá uma coisa que ele vai ficar feliz, que Deus vai ficar feliz porque você não vai comer chocolate, né? Ele vai ficar feliz porque você não está comendo, você não vai comer uma fruta lá qualquer que você resolveu fazer. Ele vai ficar feliz porque você negociou com ele, falando, não, olha, se você me der tal coisa, né, eu faço isso aqui. Então eu vou fazer esse sacrifício para ganhar tal coisa. Então uma constatação que é uma troca, né? Que é o que você gostaria, entendeu? E você imagina que ele estaria preocupado com isso, sabe? Imagina que ele estaria preocupado, né, se você vai comer chocolate ou não, né? Eu tenho uma amiga minha que sorteou para não comer chocolate o ano inteiro. Ela está para acabar o ano, ela não vê a hora que eu não acabo para comer chocolate. Ai, pelo amor de Deus, que vai acabar esse ano já para mim comer chocolate. Deus deve estar feliz comigo, porque eu fiquei o ano todo sem comer chocolate, sabe? Então, essa confusão que foi feita foi uma confusão por causa dessa inversão que nós invertemos, que não é que nós somos sua imagem e semelhança, né? Ele é nossa imagem e semelhança, invertemos, então a gente faz o que ele gosta. E esse processo foi um processo, e todos esses compêndios doutrinários que existem dentro de todas as religiões, e é importante que tenha, eu acho importante que tenha, se você resolver, porque o cristianismo ele veio depois dentro de um formato da Igreja Católica até 1517, que foi quando houve a Reforma Luterana. O Martim Lutero, resolveu, peitou, né, as autoridades da época, as autoridades romanas da época, e conseguiu fazer a Reforma Protestante. Ou seja, conseguiu a permissão para que cada um lesse a Bíblia e interpretasse segundo o seu entendimento, né? Porque até então a Bíblia só era interpretada pelo catolicismo. Qualquer coisa que você fizesse tinha que ter um imprímito papal. Você tinha que ter autorização da igreja para pensar diferente, por exemplo, em relação a alguma coisa que estivesse dentro da Bíblia. Mas no momento em que abriu, que chegou esse momento quando houve a Reforma Protestante, abriu, mas aí abriu, não é que abriu, escancarou. A coisa foi, cada um interpretou de um jeito diferente. Eu acho que hoje nós teríamos, eu não saberia dizer quanto, mas com mais umas 2 centenas talvez, de religiões diferentes, cristãs, que se dizendo cristã, que interpretando a Bíblia, do seu modo, né? Tem igreja para tudo que é jeito, com todos os nomes, todos os tipos, todas elas seguindo, tentando fazer a mesma coisa. Daí que o Emmanuel, ele justamente nesse artigo que ele faz, se estejamos certos, ele vem chamar a nossa atenção. Por quê? Ok, é legítimo que exista, cada um interprete, faça sua interpretação, se você criou lá um estatuto, criou uma religião, quem estiver lá dentro tem que seguir um padrão do que está ali constituído. E agora, mas e o Espiritismo não escapou disso também, não, sabe? Porque nesse momento em que houve essa reforma protestante, abriu um leque, e que esse leque, quando se abriu, criou um grande problema. Foram várias religiões que saíram dali. Não havia só o catolicismo, houve várias outras religiões. E cada uma interpretando como é que seria essa relação nossa para com Deus. O que é que Deus estaria esperando
de cada um de nós, né? De cada um dos seus filhos, vamos chamar assim, né? E quando e aí o que acontece? Dentro dessas religiões, e eu vou voltando ao Espiritismo, o Espiritismo não escapou disso também, porque normalmente o Espiritismo, quando foi Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, começou o Espiritismo ele começou também, ele veio também dentro de uma visão diferente daquela que tinha até então pelas religiões instituídas até a época. Porque o grande problema dessas religiões que estavam instituídas, as cristãs, né, que estavam instituídas até aquele momento, tem um problema para ser resolvido lá, né, entre eles principalmente, né. Os calvinistas acham que a fé que existe na teoria da predestinação. Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, né? Ou seja, o que é a teoria da predestinação? Porque eles têm dificuldade para explicar por que nasce, por exemplo, uma criança doente. Certo? Como é que nasce uma criança doente? Como é que a criança nasce, uma pessoa que nunca viveu? Porque, na visão deles, o espírito é criado na hora do parto. Né? Ao nascer, Deus cria um espírito novo. Só que uns saem são felizes e outros saem e não são tão felizes. Né? Tem problema. E eles têm muita dificuldade para explicar por que isso acontece. Não conseguem explicar. Aí, então, eles vão com a teoria da predestinação, achando, não, Deus predestinou, ela vai sofrer e ela vai ser feliz. Né? Coisa de Deus, pronto, ninguém não discute mais, né? Que são os dogmas, né? Não se discute mais. Quando o Espiritismo veio, e nós somos cristãos também, é uma teoria, nós somos cristãos, que nós recuperamos a questão, foi recuperada a questão das vidas sucessivas, né, que nós vivemos já, nós reencarnamos, e que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Somos herdeiros de nós mesmos. Né? Então, o Espiritismo está sobre 5 pilares. 5 pilares. Então, o Kardec colocou 5 pilares básicos para poder criar, assim, uma estrutura do Espiritismo. E esse é um dos pilares, o primeiro pilar, que é a existência de Deus. Que é a existência de Deus, e o segundo pilar, que é a existência dos espíritos, que nós somos eternos. Somos eternos. E o outro pilar é que nós temos as vidas sucessivas. Nós vamos reencarnando sucessivamente. Então, dentro desses pilares, mas ele não deixou montado uma forma assim, como é que devia ser um centro espírita? Como deveria ser praticado o espiritismo, né? Então, cada um, lá desde o começo, cada centro, cada centro que foi sendo criado, pratica isso de um jeito, mas sempre em cima desses 5 pilares. O importante que está nessa mensagem, que o Emmanuel ele nos cobra, que ele nos orienta a meditarmos, e que nós estamos fazendo aqui essa tarde, né, é que não importa a forma que você pratica, né, a parte exterior desse estatuto. Essa casa, por exemplo, nós temos todo o conforto aqui. Aqui é ímpar, um conforto, tem até lugar para estacionar, vem de carro, estaciona aí. Mas você vai em outro centro, que não, é pequenininho, é apenas uma sala, né? Não tem esse conforto todo, né? E não tem esse conforto, e não tem condição em cada lugar tem um jeito diferente, até pela própria apresentação geográfica, né? O espaço geográfico do centro. Então, o que é importante que nós temos que ter em mente, que se nós estivéssemos, hoje nós estamos dentro do Espiritismo, uma casa espírita, mas se estivéssemos dentro de uma igreja católica, se estivéssemos dentro de uma igreja protestante, seríamos cristãos do mesmo jeito. Né? Agora, o que é que importa? Né? Aonde é que está, o que é que importa
desses ensinamentos. É importante a parte exterior? Não, a parte exterior, a parte de se praticar, tá ok, quanto mais conforto, melhor, claro. Mas não quer dizer que porque alguém não tem o mesmo conforto, ou esteja certo ou esteja errado. A questão toda que ele quis chamar a atenção foi para isso, que ele falou assim, foi o que o Paulo falou. Eu porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus ensinamentos, nos seus entendimentos. Ou seja, não importa que, inclusive ele chama a atenção, porque existe a possibilidade de você aprender, e dentro do Espiritismo tem bastante disso, né? Como tem nas outras religiões também, pessoas que aprendem, estudam, e estudam avidamente, né? Leem, estudam e tem uma memória muito boa, guarda todas aquelas expressões e de repente ela se manifesta de uma maneira bonita até, sabe? Fala do assunto e consegue explicar, mas ela não vivencia aquilo. Mas na hora que passa a parte para a vivência, ela não vivencia, ela não tem essa vivência. Então, mas o seria o ideal é que nós sejamos reconhecidos, porque é depois, como ele vem dizer, o Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, que nós sejamos reconhecidos, o verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas inclinações, ou o esforço para dominar as suas más inclinações. Desculpa, estou saindo de uma gripe aí, começo a falar, o pigarro vem aqui. Então reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, isso o que é esperado de nós? O que é esperado, o que Deus aguarda, espera de nós? É que nós tenhamos uma transformação moral, ou seja, e que nós venhamos dominar as nossas más inclinações. Nem sempre a gente consegue. Cada um conseguiu um tanto, outro conseguiu menos, outro conseguiu mais, mas nós temos que nos esforçar para dominar essas nossas tendências que nós temos, porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, que é um planeta realmente de dificuldade mesmo, é um lugar de grande dificuldade. Não vão encontrar facilidade para poder não é porque nós vamos estar na religião A, B ou C, porque nós cumprimos todos aqueles estatutos, todos aqueles compêndios que está lá, porque às vezes as pessoas esperam isso às vezes, né? Falam, eu fiz tudo direitinho, né? Eu fui no centro todos os dias que mandaram, eu fui na missa, sei lá, toda vez que mandaram, eu fui no culto toda vez que mandaram, e minha vida está difícil. A pessoa mistura essas coisas, então não pode misturar. A questão toda assim, é que nós temos que vencer as nossas más tendências. Então, o que vai acontecer? Como é que nós, qual deve ser aí que ele fala que sejamos certos do quê? Nós vamos estar certos no momento em que nós formos reconhecidos, e isso vai acontecer com vocês, eu não sei se já não aconteceu com vocês que estão aqui há mais tempo, né? Chega uma hora que as pessoas chegam para você e falam, escuta, não é por nada, mas pela tua conduta, pela tua maneira de ser, pela maneira que você age, pela maneira que você reage, pela maneira que você se relaciona com as outras pessoas, chega lá onde você trabalha, ou no clube que você frequenta, alguém chega e fala, escuta, não é por nada, qual é a tua religião, hein? Já aconteceu isso com vocês? Se não aconteceu, vai acontecer. Não é assim que acontece? Qual é a tua religião? Porque eles começam a perceber que você é diferente. Sabe? Que você é diferente. Ou seja, no momento em que você passou para as suas ações, para os seus gestos, para o seu relacionamento, para as suas tomadas de decisão, para o teu relacionamento, você incorpora esses ensinamentos evangélicos, você começa a viver de uma forma evangélica, evangelicamente falando, se é que existe essa palavra, né?
eu estou criando agora, não sei. Mas se você começa a viver, as pessoas começam a pensar. Aí, de repente, você vai perceber que você está num ponto de ônibus, ou você está num consultório médico lá, esperando. As pessoas entram, aquelas que estão mais aflitas, assim, que estão mais preocupadas, ela vem, ela escolhe você, ela vai pedir, ela vai em você, escuta, ela vai pedir, ela acha você para conversar. Você sabe que eu estou preocupado, sabe? Mas as pessoas sabem, se não aconteceu, vai acontecer. Eu não sei, aquela senhora, não é isso, não acontece, não é isso que acontece? Ela estava lançando, é isso, né? Não é isso? É assim que acontece. Ela, de repente, você vai ver assim, a pessoa vem, ela tem 50 pessoas na sala, ela vai senta do teu lado e começa, olha, eu estou com esse costa, e começa a conversar. Por quê? Porque você começa, quando nós vivenciamos realmente os ensinamentos de Jesus, né? E começamos a viver segundo esse ensinamento, e não é nada complexo, é só basta que nós começamos a fazer pelos outros o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Mas que você começa a fazer isso, todo mundo vai perceber. É incrível como os outros percebem que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa que não é egoísta, que você não pensa só em você. É uma série de resultados que aparecem desse ensinamento que você está sendo. Então, ou seja, no momento em que as pessoas identificarem pelos seus gestos, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser, a sua religião, você estará certo. Estará certo. Se você estiver cumprindo tudo que a religião informa, tudo que a religião te pede, seja ela católica ou evangélica, não importa. Você faz tudo certinho, tudo que está lá, tudo certinho, mas você não vivencia aquilo, você está errado. Não está reservido para nada. Tanto é que quando Kardec teve essa preocupação, na hora que ele estava codificando o Espiritismo, porque existia um axioma que inclusive é evangélico, né, de todas as religiões, fora da igreja não há salvação. E que fora da igreja não há salvação. Não é fora do amor, não é fora da coisa, fora da igreja não há salvação. Torceram esse axioma para fora da igreja, né? Kardec se preocupou com isso quando ele estava codificando o Espiritismo e falou: poxa vida, mas poderá ser lá na frente que você vai, só porque eu sou espírita, então eu já estou salvo, certo? Então ele queria, ele fez questão, não é fora do espiritismo não há salvação. Ele colocou fora da caridade não há salvação. E não é fora do espiritismo. Não adianta você ser espírita. Você pode ser espírita, você pode vir no centro, você pode ler todos os livros que tem lá, você pode ler tudo, você pode ter, mas se você não tiver a caridade, né? É o que inclusive que está lá nos meios no cristão, né? Não adianta você mostrar a sua fé se você não tiver obras, né? Que é uma formativa de Tiago lá atrás, né? Então, a fé sem obras é morta. Então, o primeiro momento em que nós vamos entender, saber que nós já estamos assimilando a essas informações, assimilando esses compêndios da religião que nós estivermos, não importa qual seja. E no nosso caso aqui, dentro do Espiritismo, nós só vamos saber que a hora que nós começamos a transformar em obras a nossa fé, aquilo que nós estamos aprendendo, passando por os nossos gestos, para a nossa maneira de ser, para o nosso relacionamento, em todos os lugares. E não é só dentro do centro, não é só dentro da igreja, né? Quer dizer, tem que ser em todos os lugares. É no ponto do ônibus, é na padaria, é na fila do banco, certo? É no clube, né? É na hora que você está numa festa, é a hora que você estiver num velório, na hora que você, não importa onde você estiver, a sua atitude tem que ser a mesma. A mesma. É aquela, ou seja, que você estará realmente fazendo pelos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você, como você gostaria que fosse para você.
Então isso estará realmente, você estará incorporando, aí você estará certa, né? E nós estaremos certos, né? Não importa a religião em que nós estivermos. Se for dentro do Espiritismo, melhor, mais fácil. É mais fácil. Porque o Espiritismo tem a possibilidade, se vocês, não sei o grau de cada um de vocês, de conhecimento que cada um tem aqui, mas nós temos a possibilidade, existe se você se predispor a estudar, né, se predispor a frequentar os cursos que as casas oferecem, essa casa também oferece, certo? Se você fica muito mais fácil você entender por que, qual é a relação, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Coisa que nas outras religiões temos essa dificuldade para explicar isso daí, porque ele não sabe de onde veio e também não sabe para onde vai, né? Quer dizer, e nem o que está fazendo aqui fica meio perdido. No nosso caso, esse fica muito claro, bem esclarecido, de fácil entendimento e de uma maneira lógica. E, sobretudo, que nós acompanhamos a ciência ainda. No Kardec diz que nós acompanharemos a ciência, e se a ciência provasse que algum dos postulados nossos, que um daqueles pilares que eu falei de símbolo estivesse errado, que ele mudaria e acompanharia a ciência, né? Mas até hoje é a ciência que vem mudando e acompanhando esses cinco pilares do Espiritismo. Então vocês estão realmente num bom lugar, né? Estão numa boa, com toda a estrutura, principalmente a quem está aqui ainda, melhor ainda, com a casa superestruturada, né? Superestruturada, com tudo que conforto possível e imaginável, né? Para que nós possamos chegar aqui, sentar e refletir sobre esses ensinamentos. E o mais rapidamente possível transforme, né, para suas ações esses conhecimentos, né? E a partir daí, sim, nós vamos saber que quando as pessoas se encontrarem pelos consultórios da vida e pelas dificuldades da vida, saberão a quem procurar. Uma boa tarde para todos. Nós vamos agora, então, novamente, fechar os nossos olhos materiais, né? Aqueles que se sentirem à vontade. E meditar e agradecer a Deus essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui, reunidos em nome de Jesus, e pedir que tudo que nós recebemos aqui essa tarde chegue também até aqueles que aqui não puderam estar. Chegue até aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, nos hospitais, que estão aí pela rua sem um teto aonde se abrigar, com fome, com sede, com frio, com dor, ou necessitando de um pouco de paz para levar adiante a sua missão. Estão desempregados, aflitos, desesperançados, e que sejam desobstruídos os caminhos de todos aqueles que querem ajudar esses necessitados, e que eles sintam ao seu lado a presença dos seus mentores, a presença de Jesus, e que sejam intuídos para mudar os seus comportamentos e receberem e saírem dessa situação difícil em que se encontram. Que chegue muita luz a todos os trabalhadores materiais e espirituais desta casa, para que esta casa que nos acolhe continue sendo um farol de luz nesse mundo de nevoeiro, aonde os espíritos necessitados e aqueles que querem ajudar possam se dirigir. Que essa luz e essa paz também chegue até a nossa casa, envolva os nossos familiares, envolva os nossos amigos, envolva os nossos locais de trabalho. E mais uma vez, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos pedir licença para encerrar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.